Esteja com a paz do Senhor. Amém. Deus abençoe a vida de cada irmão. E nós vamos falar hoje, a última mensagem que eu ministrei aqui falou acerca do poder da oração. Quem lembra? E hoje o Senhor toca no meu coração para falar acerca da adoração. E o tema que eu gostaria de estar dando a esta mensagem fala acerca do poder da adoração. Repita comigo: o poder da adoração. Nós vamos entender aqui, meus amados irmãos, como é importante a gente louvar e adorar ao nosso Deus em toda oportunidade. Amém? Salmo de número 100. Eu não vou enfadá-los muito com a minha fala, amém? Logo estarei devolvendo o microfone a quem é de direito. Salmo de número 100 diz, o subtítulo, diz: exorta-se toda criatura a celebrar ao Senhor. Versículo 1, Salmo 100: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo, sendo ovelha dos seus pastos, ou do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em teus átrios com hinos. Louvai e bendizei o teu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Aleluia. E a sua verdade estende-se de geração em geração. Pode se assentar, glorificando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Que bom, irmão, estarmos na casa do Senhor para exaltar e agradecer o seu santo nome. Amém, meus irmãos? Para me aprofundar um pouco nesse tema, o poder da adoração, eu gostaria de fazer uma pequena introdução até chegarmos a esse grande adorador. Esse salmo de número 100 ele é escrito por um jovem que temia ao Senhor, que andava na presença de Deus, que é um referencial para toda a juventude e para todo homem, para todo servo, para toda serva de Deus. Davi, ele é um homem considerado pela Bíblia um homem segundo o coração de Deus. E todos nós sabemos a história e a retórica que foi traçada pelo Espírito Santo de Deus na vida deste jovem que adorava ao Senhor e depositava sua confiança no Deus Criador dos céus e da terra. Meus amados irmãos, no começo de todas as coisas, Deus criou os céus e a terra, e nós conhecemos isso, e sabemos que quando Deus criou os céus e a terra, Ele fez a divisão entre porção de águas e porção de terras, e colocou um equilíbrio sobre tudo isso. E depois de Deus ter feito, louvado seja Deus, toda a obra da criação, Deus ele cria os animais e por fim o ser humano. Ele cria o homem à sua imagem e semelhança, todos nós sabemos disso. E ali o Senhor forma o homem com as suas próprias mãos e sopra nas suas narinas o fôlego de vida. E assim o homem se torna alma vivente. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. E ali o Senhor também contemplando Adão, trabalhando, colocando o nome nos animais. Deus, ele percebe que esse homem precisa de uma ajudadora. E ele faz Adão cair num profundo sono, segundo a Bíblia. E da sua costela ele faz a mulher para ser a sua companheira, a sua ajudadora. Quem está aí ouvindo, diga glória a Deus. E a Bíblia diz que se multiplica a humanidade através desse casal. Multiplica a um tal ponto que agora existem milhares e milhares de seres humanos vivendo na face da terra. Só que infelizmente, meus irmãos, o inimigo, como ele caiu como um raio, quando ele foi expulso dos céus, ele começa a trabalhar na mente da humanidade. E a humanidade agora já está fazendo coisas que desagradam a Deus, de tal forma que Deus tem a decisão de destruir a terra, de tal forma que Deus decide aniquilar com a humanidade. Deus ele decide, louvado seja Deus, colocar um fim. Só que Deus ele olha para um cidadão chamado Noé. E Noé era um homem que também temia ao Senhor, que servia ao Senhor, que andava no temor
da palavra de Deus, Deus se manifesta a esse patriarca chamado Noé e revela para ele o que ele iria fazer com a humanidade, dizendo: Noé, eu iria destruir toda a humanidade, mas por saber que você é um homem puro de coração, através de você eu vou fazer novamente uma nova nação através da sua vida e através da sua família. Construa uma arca. Deu ali todos, louvado seja Deus, as ferramentas necessárias para Noé construir essa grande embarcação que é marcada, que é pesquisada, louvado seja Deus, que é aprofundada pelos pesquisadores até nos dias de hoje, a tão famosa Arca de Noé. E a história diz que quando Noé está construindo a arca, adorando ao Senhor, glorificando a Deus por esse grande livramento que Deus deu para a família de Noé, o nosso Deus é tão poderoso, meus irmãos, que ainda que muitos não querem adorar a Ele, que ainda que muitas pessoas não querem engrandecer a esse Deus Todo-Poderoso, Ele ainda poupa aqueles que estão buscando a sua presença, aqueles que estão andando debaixo da sua graça. Quando Deus Ele quer poupar, Ele poupa. Quando Deus quer livrar, Ele livra. Quando Deus quer fazer algo na vida do servo e da serva de Deus, Ele faz, para a glória do seu nome. Louvado seja Deus. E aquelas pessoas não acreditavam que haveria chuva de uma tal proporção que inundasse a terra toda, que alagasse toda a plenitude da terra. Zombavam de Noé. O que você está arrumando, rapaz? Construindo um barco gigantesco no meio do nada. Se ainda estivesse perto de um rio, de alguma coisa, ele flutuaria. Mas um barco nessas dimensões, nessa proporção, é impossível ele flutuar, porque como é que você vai empurrar esse barco depois para as águas? Mas a história diz, meus irmãos, que quando chegou o tempo de Deus trazer juízo na terra, Deus envia muita chuva, e ali o Senhor fecha a comporta dos céus. Depois de todos os animais, toda a família de Noé estar dentro da arca, Deus fecha as portas da arca, e o povo começa a gritar, o povo começa a se desesperar por estar cumprindo a palavra de um homem cheio da presença de Deus, de um homem que tinha intimidade com Deus, de um homem que fazia a diferença. Agora Noé e sua família vendo toda aquela multidão sendo esmagada pelas águas, morrendo afogado, e Noé não podia fazer nada, a sua família não podia fazer nada. Quem sabe alguns amigos de Noé estavam gritando, batendo na porta, pedindo para abrir, mas o tempo já se passou. Assim como Deus já usou o pastor nessa noite dizendo que muitas pessoas estão fazendo muitas coisas que desagradam a Deus, mas se eles não se converter, eles vão perder a oportunidade de se render a Jesus e de mudar de vida e ter a oportunidade de morar no paraíso com Deus. Louvado seja Deus. E a história diz, meus irmãos, que agora a terra está coberta de água. Os animais morreram, as árvores pereceram, muitas delas, as montanhas foram cobertas pelas águas, os grandes montes desapareceram diante da proporção de água que desceu sobre a terra. Agora está a arca navegando segundo a vontade de Deus. E passado alguns dias, passado algum tempo, o período determinado pela Bíblia, agora as águas começam a se abaixar, e Deus ele pensa consigo novamente: será que vale a pena deixar novamente a humanidade se multiplicar? E o texto vai dizer que por um espaço de tempo Deus decide também aniquilar com Noé e sua família. Deus estava tão decepcionado com a humanidade missionárias que Deus, num curto espaço de tempo, pensou e compartilhou isso com Noé. Quando Deus veio falar com Noé, falou: Noé, felizmente não tem uma notícia muito boa para você não. O homem, ele é muito bom, mas o homem ele se corrompe muito fácil, porque temos esse tal de livre-arbítrio para o homem aí, e infelizmente eu estou decidido a acabar com toda a humanidade. Deus já estava dizendo para Noé que ia acabar com a família dele, que ia matar Noé e toda a sua família. Quem está me entendendo, diga amém. E o grande historiador diz que ele acreditava que, louvado seja Deus, quando Deus começou a falar que ia matar a Noé e sua família para exterminar com a humanidade toda, Noé começa a adorar a Deus.
Noé está ouvindo a sentença sobre a sua casa e sobre a sua família, e Noé começa a louvar e engrandecer a Deus, começa a bendizer ao Senhor, como o Senhor é bom, como o Senhor é misericordioso, o nosso Deus nos livra, o nosso Deus nos guarda, o nosso Deus é santo, o nosso Deus é eterno, o nosso Deus é glorificado sobre a terra e sobre o céu. E aí Deus pergunta: Noé, eu estou falando com você, estou falando sério contigo. E Noé dá um de doido, irmão. O crente tem hora que tem que dar um de doido com Deus, para tocar o coração de Deus e fazer alguma coisa em prol da nossa vida. Enquanto Deus estava dando uma sentença sobre a vida de Noé, Noé estava adorando e glorificando ao nome do Senhor. E ali o Senhor começa a rir com Noé. Estou sentenciando essa família, e esse homem, em vez de ficar bravo comigo, está me glorificando. E ali o Senhor fala: ei, Noé, você conseguiu tocar o meu coração. Homens diferenciados e mulheres diferenciadas, adoradores e adoradoras do Senhor, que verdadeiramente tem um compromisso com a palavra, um compromisso com o Espírito Santo de Deus, ele consegue tocar o coração de Deus através da sua adoração. Noé tocou o coração de Deus com a sua adoração. E a Bíblia diz que o Senhor faz uma aliança com Noé. Fala: Noé, eu gostei da sua atitude, não vou mais destruir a terra. E eu prometo para você que nunca mais vou destruir a terra com água. E qual será o meu sinal? O arco-íris. Toda vez que a humanidade ver o arco-íris, verão a aliança que eu fiz contigo, que não vou mais destruir a terra com dilúvio, com águas. Deus falou que não ia destruir, mas não falou que não ia inundar muito lugar por aí. Destruir é uma coisa, agora permitir com que a natureza se revolte por causa da mão do homem, né, que tem destruído a natureza, que tem pecado contra o Criador, que tem mudado toda a órbita da ordem de Deus, aí já é outra questão. Quando nós olhamos para as nuvens do céu carregadas de chuva, muitas das vezes vemos aquele arco-íris pairado no céu, aleluia, entre o céu e a terra, dizendo: eu ainda tenho uma aliança com a humanidade, através de um homem que ousou adorar o meu nome, quando eu estava dando uma sentença, aleluia, de destruição sobre a sua casa. Noé levantou a sua voz e adorou o seu Criador. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Todas as vezes que você vê o arco-íris, irmão, você que é servo de Deus, crente em Jesus, você vai lembrar da aliança que Deus fez com Noé, da aliança que Deus tem comigo e contigo, e saber que Deus é muito misericordioso com a humanidade. Oh, glória. E aí, meus irmãos, entra-se o tempo dos reis, porque se multiplica a humanidade. Glória a Deus. Louvado seja Deus, e Deus conduz o seu povo. E ali essa história, meu irmão, de Davi, esse grande adorador de Deus, ela se inicia com a rejeição do rei Saul. Agora, passado muitas águas, passaram-se muitas histórias do povo de Deus, o povo de Israel, depois de ter atravessado o grande deserto, depois de ter saído do Egito com grandes sinais e prodígios do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Deus reparte as terras, depois de passarem no Jordão, já estarem dentro da terra prometida. Quem me entende, diga amém. Agora o Senhor reparte a herança das 12 tribos de Israel, e para 11 tribos Deus reparte terras. Deus dá categoricamente terras, um para um lugar, um para o outro, outro para o outro. Mas uma das tribos, Deus fala: vocês não terão terra. Mas por que 11 tribos terão terra? E a tribo dos adoradores, a tribo dos levitas, a tribo dos sacerdotes, os levitas não vão herdar terra. Mas por quê? Porque eu serei a herança dos levitas para fora. Vocês serão sustentados pelo próprio Deus. As 11 tribos de Israel, as outras 11 tribos serão
abençoadas com terras, mas a tribo, louvado seja Deus, dos Levi, a tribo de Levi, a tribo dos levitas, os sacerdotes, os adoradores, os cantores da casa de Deus, eu serei a vossa herança perpetuamente, assim diz o Senhor. Irmão, já era para você estar dando glória. Nós também podemos tomar posse desta palavra. Se você é um adorador, entre na tribo de Levi e glorifica esse Deus que tem uma aliança perpétua com o adorador, o Deus Todo-Poderoso. Glória. Oh, glória. Louvado é o teu nome. E a tribo de Levi, ela é sustentada de que forma, pastor? Através das ofertas das 11 tribos que traziam ali os dízimos e as ofertas à casa do Senhor. Eles tinham direito a uma porcentagem, eles tinham direito ao seu sustento, eles tinham direito de fazer um salário, porque eles trabalhavam na casa do Senhor. Quem me entende, diga bem. E agora, meus irmãos, entra a era dos reis, e levanta-se esse rei Saul, que a princípio, no começo, era um rei que foi aprovado por Deus, porque o seu coração, naquele momento da escolha, que foi o próprio Deus que escolheu ao rei Saul, não por vontade própria, mas porque o povo pedia para si um rei, e Deus queria continuar conduzindo o povo de Israel. Quem me entende, diga bem. Mas o povo pedia para si um rei. E aí Deus deu aquilo que o povo pediu. Fala para o seu irmão, tome cuidado com o que você está pedindo para Deus. E por causa da sua insistência, Deus pode até te dar, irmão. Nem tudo que nós estamos pedindo é bom para nós. O que é bom para nós? Aquilo que agrada aos olhos de Deus. Por isso que sempre quando formos orar, nós temos que falar: Senhor, se é da tua vontade eu entrar nesse emprego, abre a porta ali para mim. Se é da tua vontade eu namorar aquele rapazinho, Senhor, dá um sinal para mim. Se é da tua vontade, Senhor, eu namorar aquela moça, dá um sinal para mim. Se você não pedir a direção de Deus, meu irmão, o preço que tu vai pagar vai ser muito caro depois. E aí não vai poder pôr a culpa de Deus, porque foi você mesmo que, Senhor, eu quero é aquele lá. Senhor, eu não quero da igreja não, eu quero aquele rapazinho, né? Eu quero é aquele rapazinho que toda mulherada gosta lá no serviço, lá na comunidade, lá no bairro. E esquece o servo de Deus, esquece o homem de Deus. Assim também o jovem não quer nada com moça da igreja. Quero saber essas moças da igreja, vou pegar uma lá fora mesmo, lá no balança couro. Aí depois ele vai ver, ele vai indo para a igreja, a mulher indo para o balança couro. Senhor, o senhor não mudou a mulher, mas você que quis essa do balança couro. Quem vai estar entendendo, diga amém. É as suas escolhas que vão fazer a diferença. Agora este homem foi escolhido e Deus aprovou porque ele estava na presença do Senhor. Mas passado-se um tempo, o coração desse rei Saul começou a se corromper. Não queria mais obedecer à voz de Deus, que era direcionada para ele através do profeta Samuel. E a Bíblia diz que por várias vezes ele desobedeceu a ordem de Deus, que era para destruir os inimigos e não trazer nada daquela nação. Não era para poupar ninguém, e até o gado, até o ouro, até os pertences deles não eram para ser queimados a fogo, era para deixar ali, não era para trazer nada. E muitas das vezes ele ignorava o dito do profeta, que era ordenado através de Deus, e fazia tudo ao contrário. Trazia tesouros, trazia nobres para dentro do palácio, trazia, louvado seja Deus, pessoas que tinham um outro tipo de linguagem, um outro tipo de cultura, para ensinar dentro do arraial de Israel aquelas orgias de Satanás. E aquilo começou a entristecer o coração de Deus, meu irmão. Até que Deus deu a última missão para este homem. Vou dar mais uma oportunidade. E ali Deus usou o profeta Samuel novamente, dizendo: você vai combater, se não me engano, contra os amalequitas. E ali você não vai poupar nada. É para destruir o rei, a nação. Tudo é para ser eliminado e não é para tocar em nada, porque tudo que está naquela cidade é anátema. E ele vai, vamos lá, vamos combater com essa nação. Deus deu vitória para o povo de Israel, do comando do rei Saul.
Mas quando ele volta com o rei da cidade, com os nobres da cidade. Ele volta com tesouros, missionário Ana Cristina. Ele volta com bezerros. Ele volta com ovelhas. Ele volta com vaca, com boi. Tudo coisa boa, com capas. E quando ele chega no arraial de Israel, lá está o profeta, esperando ele. E o profeta vendo aquela gente diferente, aquela roupa diferente, porque o cristão, ele veste roupa diferente, viu, irmão? Tem muito cristão aí que você está olhando para ele que diz que é crente, e as vestimentas dele não está compatível com o que ele está dizendo. Tem muita mulher aí que diz que é serva de Deus, mas está vestindo cada roupa que não tem nada a ver com as vestimentas de um homem e de uma mulher de Deus. Quer me ouvir? Diga amém. Tem muito homem aí que diz que é servo de Deus, mas a roupa deste homem não está dizendo com aquilo que ele está declarando. A hora que vai fazer a caminhada, coloca aquela bermudinha que pega rapaz. A hora que vai para a musculação, coloca aquelas camisinhas agarradas, tira foto sem camisa. Tem um monte de obreiro perturbado, tirando foto sem camisa e postando na internet. Tem que voltar à verdadeira adoração e ao caminho verdadeiro da palavra de Deus. Quem me ouve, diga amém. Para ser crente não é fácil não. Até para ser pregador não é fácil não. E para pregar a verdade tem que ter compromisso com a palavra de Deus. E muitos não estão pregando mais a verdade. Por isso que está essa bagunça toda. Tem tanta gente dizendo que é evangélico, que é crente, mas as atitudes deles não estão conferindo com aquilo que está escrito na Bíblia. Quem entende, diga bem. Ô glória. Meu irmão, e quando o profeta viu aquele povo lá que não tinha nada a ver com a nação, quem que é esse povo aí? Deus não falou que não era para trazer ninguém. Ah, esse é o rei, rapaz. Eu vi que ele era muito inteligente. Tem uns nobres aí, esse toca órgão, esse toca guitarra, esse toca flauta, esse aqui é professor de escatologia, esse aqui conhece de ciência, e foi trazendo, irmão. Ah, é? E esse mugido de boi e de vaca? Deus não falou que era para queimar tudo, que era para deixar tudo lá? Ah, eu trouxe o melhor lá dessa nação para poder sacrificar a Deus. Olha só, é para dar para Deus. E aí o profeta indignado, Deus falou para ele: esse homem eu rejeito ele, não é mais o rei de Israel, porque eu tenho desprezado e rejeitado a Saul. Quem me ouve, diga amém. Amém. Irmão, tem tantas pessoas em que o Espírito Santo de Deus já sumiu da vida dele faz tempo, e ele acha que, é igual o pastor falou, acha que é o super-homem, acha que é o bambambam, que pregar é fácil, fazer movimento é fácil. Agora você pregar uma palavra, você exortar o povo, você ministrar uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, é diferente. Quando uma pessoa tem um compromisso com a palavra de Deus, ele prega que Deus abre porta, ele prega que Deus pode curar, ele prega que Deus pode resolver, mas ele também prega para o povo que é necessário uma renúncia de vida e uma mudança na tua história para ele receber a presença do Espírito Santo. Oh glória, aleluia. E ali o Senhor rejeita esse homem e prepara um homem, um jovem segundo o seu coração. E quem que agrada o coração de Deus, meus irmãos? É lá no palácio que Deus vai buscar alguém? Deus poderia buscar alguém no palácio? Poderia. Deus poderia buscar alguém no meio dos granfinos? Deus poderia. Se houvesse naquele momento uma pessoa no meio da grande sociedade, da burguesia, que estivesse com seu coração voltado a Deus. E Davi depois virou um burguês, quem entende também, virou a maior autoridade de Israel. Davi virou o segundo rei mais rico da Bíblia, porque depois foi o seu filho Salomão. E a Bíblia diz que Deus vai enviar o profeta Samuel para uma missão, para buscar um novo rei. E esse jovem que estava continuamente adorando a Deus, por isso que vale a pena adorar a Deus, não importa a circunstância. Se você está bem, glorifica a Deus. Se as portas estão abertas, glorifica a Deus. O casamento está dando certo, glorifica a Deus. O casamento está dando errado, glorifica a Deus. As portas estão escancaradas, glorifica a Deus. As portas estão fechadas, glorifica a Deus. Tudo está dando certo, glorifica a Deus. Tudo está dando errado, glorifica a Deus. As pessoas em casa estão com saúde,
porque o verdadeiro adorador adora em qualquer circunstância. Tem adorador aqui nesta casa? Eu acho que não tem, não. Se tem adorador, me ajude nessa pregação, adorando ao nome do Criador, do Deus Todo-Poderoso. Ei, adorador, adore ao Deus que te criou. Aleluia. Oh, glória. Lá estava Davi, obedecendo às ordens de seus pais, cuidando das ovelhas, com a sua harpa, com o seu instrumento, com o seu violão. Lá estava Davi, trabalhando e salmodiando ao nome do Senhor. Davi com o cajado para guiar as ovelhas, mas também com seu instrumento, missionários. Enquanto as ovelhas comiam, se alimentavam, Davi escrevia: o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Enquanto as ovelhas estavam se alimentando, andando ou descansando, Davi sentava numa sombra e escrevia: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado, ele me consola. Louvado seja Deus. Enquanto Davi pastoreava as ovelhas do Pai, no sol escardente, ele escrevia: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? E tocando o violãozinho dele, a harpa dele: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Davi estava adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Lá estava esse pastor, lá estava esse cantor, lá estava esse adorador, lá estava essa criança, lá estava esse jovem, adorando ao seu Deus no anonimato, aonde ninguém via ele. Os olhos do Senhor estavam pairados sobre a vida de Davi, porque ele era um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, meu irmão, ele adora a Deus aonde ninguém está vendo, ele está adorando. Ele adora a Deus no trabalho, ele adora a Deus dentro da empresa, ele adora a Deus em casa, ele adora a Deus quando está na internet, ele adora a Deus em qualquer circunstância. O nome do Deus dele é glorificado. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Meu Deus é muito forte. Aleluia. E Deus fala para Samuel: vai até a casa de Jessé, lá eu tenho provido um rei, unge ele. Só que não falou quem que era o nome do cidadão. Lá vai o profeta com óleo de unção. Chegando lá, meus irmãos, Davi estava trabalhando. Repita comigo: trabalhando. Davi estava fazendo aquilo que ele sempre fazia. Meu irmão, não se preocupe com aquilo que você tem pedido a Deus, com a promessa que Deus prometeu na sua vida. Continue marchando, caminhando, trabalhando, continue andando por caminhos corretos, continue andando por caminhos certos, continue andando na luz da palavra de Deus, que na hora certa Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu na sua vida. Ele é fiel para cumprir. O profeta, ele entra na casa, irmão, e vê que o povo ali cumprimenta ele com a paz. Até os filhos de Jessé, os maiores, cumprimentam o profeta. O profeta está fazendo aqui. E ele fala com Jessé: eu venho numa missão, Deus falou comigo que dentro da sua casa, um dos seus filhos será o rei de Israel. E eu vim aqui para ungir, viu? Opa, profeta, vou colocar meus filhos em ordem aqui, e aí faça aquilo que Deus mandou. Quando ele olha para Eliabe, meus irmãos, ele olha aquele homem forte, formoso, quem sabe já estava até com a sua armadura, que ele já trabalhava na guerra, se não me engano, como soldados. Quando ele bate os olhos, ele fala: opa, com certeza esse é o primogênito, homem alto, já maduro, né? Tem físico, altura, postura, parece ser educado. Já vou derramar o óleo agora. E a Bíblia diz: não
não precipite a tua mão sobre o obreiro. Precipitar é você ungir a pessoa precipitadamente, irmão. Tem muita igreja aí para segurar o dízimo, para segurar a família. Estão ungindo qualquer um, a obreiro, a missionária, a pastora, a reverendo, tudo para bajular, para segurar o cidadão, irmão. A Bíblia diz para não precipitares a tua mão sobre o obreiro. O obreiro tem que ser trabalhado na casa do Senhor, e assim merecendo receber a unção digna para aquela função ao qual ele alcançou. Talvez o cidadão está preparado nem para ser porteiro, ainda está ungindo do cidadão pastor. Pergunta para o cidadão: você já leu a Bíblia quantas vezes? Não li nenhuma vez, nem gosto de ler a Bíblia, mas está ungindo a pastor. Quem me entende, diga amém. Amém. Quando o profeta foi derramar o óleo na cabeça de Eliabe, meus irmãos, o Senhor falou com ele: ei, para. Por que, Senhor? Não é esse aqui não? Negativo. Mas, Senhor, olha a estrutura deste homem, olha a robustez deste jovem. Tu olhas a aparência, mas eu conheço o interior dele, eu conheço o coração. Deus conhece a tua estrutura, Deus te conhece até no avesso, meu irmão, minha irmã. Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que você está enfrentando no teu lar, Ele sabe, aleluia, tudo que você está passando na tua vida. Deus manda dizer para essa igreja que se você confiar e andar no temor da palavra, Ele vai fazer uma viravolta na tua história para a glória e louvor do nome dele. Aleluia. Eu creio. E ali Deus falou: eu reprovo ele. Tem aparência, tem tudo, mas o coração dele não me agrada. Foi descartado. Então deve ser outro. Samaritano. Chama outro aí. O outro, hora que foi, nem perguntou. Esse também não, Samuel. Mas, Senhor, aí vai para o terceiro. Também não. Passou todos os filhos ali que estavam na casa, meu irmão. Até que a mãe ou o pai lembrou. Não acabou-se os mancebos, está escrito na Bíblia. Nenhum desses aqui o Senhor confirmou. Olha só, irmão. Então nem tudo que é aparência, nem tudo que é barulho quer dizer que Deus está naquele lugar ali, não, irmão. Aleluia. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Nem tudo que faz bonito, que chacoalha, que quer dizer que Deus está naquele ambiente, não. E a Bíblia diz que ali alguém fala: falta um. E aonde ele está? Está lá no meio do mato. Está lá no campo. Fazendo o quê? Está cuidando das ovelhas. Está escrevendo hinos. Está compondo louvores. Isso aí não serve para ser rei, não. Esse aí ele só sabe cuidar de ovelha. Esse aí só sabe tocar a harpa dele e louvar a Deus. Ele é muito franzino. Esse aí não serve, não tem altura, não tem corpo. Quem sabe alguém desqualificou ele, que o que mais tem a pessoa para desqualificar a nossa chamada, irmão. Esse pregador prega muito, grita muito. Nada tá bom a pessoa. Esse pregador é muito eloquente, precisa dessa barulheira aí, precisa dessa gritaeira. Deus usa cada um do jeito que ele quer. E ali o profeta pega uma cadeira e fala: então vamos buscar, porque ninguém vai se assentar à mesa enquanto ele não voltar, enquanto ele não vier aqui nesta casa. Irmão, vamos lá buscar a Davi. Quando buscam a Davi, ele vem rapidamente, ele senta ali naquela cadeira, e na hora que ele senta, o Senhor já fala: pode derramar o óleo, porque é esse o meu escolhido. A sua cadeira está reservada. Mal você sabe, você nem imagina, mas Deus tem um lugar de obra para cada um de nós, irmão. Quando nós paramos de fazer a obra, meus irmãos, é nós que estamos perdendo. Mas a nossa cadeira, ela sempre vai estar no mesmo lugar. Que cadeira é essa? A cadeira da honra, a cadeira do milagre, a cadeira da cura, a cadeira da presença de Deus, a cadeira da provisão de Deus. Já para você estar glorificando, a cadeira do agir de Deus, a cadeira do exaltar de Deus, a cadeira do mananciar de Deus, a cadeira do mover de Deus, sempre vai estar presente nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Existe essa cadeira espiritual para cada um de nós. A sua cadeira está te esperando. Louvado seja Deus. Fala para o irmão que está do seu lado: a tua cadeira está preparada, irmão. Não deixa ninguém sentar nela, não.
A cadeira é sua, presbítero. A cadeira é sua. Glória a Deus. Davi é ungido a rei, irmão. Meu irmãozinho, quando você recebe a unção, cumpra aquela palavra que diz: quem é mais dado, mais é cobrado. A vida de Davi estava muito boa, pastor. Tocando ovelha, tocando harpa, fazendo hino, composições ao Senhor. Daqui a pouco levanta um gigante. Tudo é plano de Deus para exaltar Davi. Você não está entendendo, querido? Tudo que está acontecendo é o cumprimento da palavra. Tudo que aconteceu naquela época já era um projeto de Deus para colocar Davi dentro do cenário do que Deus queria. Levantou aquele gigante, meus irmãos, tanto o homem em Israel, ninguém teve a ousadia de enfrentar ele. Mais de 40 dias, né, pastor? Todo dia de manhã estava gigante lá, de manhã e de tarde, né? Estou aqui de novo. Tem alguém que quer ligar comigo? Tem nenhum homem aqui não? O pastor falou. E ali o Saulzão falou: o quê? Não nada. O general de guerra dele falou: eu também não vou. O colega de Davi, Jonatas, que era um grande guerreiro, também não vou descer lá não, rapaz. Eu sou filho do rei, eu sou sucessor. Não tinha irmão, 40 dias, até que Davi recebeu uma missão, o adorador, com a sua harpa, vai lá levar alguns mantimentos para os seus irmãos, alguns pães, e dá uma agradada também lá no general, para ver se, sempre teve esse negócio de corrupção, leva um pouquinho de pão lá para o general também. De repente o general dá uma levantada no cargo dos seus irmãos, e lá vai Davi com essa missão, e ele estava com o quê? Com a sua harpa. No caminho, Davi adorando ao Senhor. Quando ele chega no arraial ali, ele vê um gigante falando aquelas palavras: onde está o Deus de Israel? Não tem nenhum homem que venha aqui no vale para lutar comigo? E começa a amaldiçoar o povo de Deus. E Davi ele se fica indignado com aquela situação, ao ponto de ir conversar com o rei Saul e pedir para ele permissão para lutar contra o gigante. Para lutar contra o gigante, Davi pede permissão para o rei Saul. Olha quem Deus vai colocar no coração, meu irmão: valentia de um jovem, de um adolescente, de um franzino, aleluia, de um cantor, de um pastor de ovelhas. Soldados experientes na guerra não ousavam lutar contra o gigante, se prostraram diante daquela adversidade. E quando as pessoas estão prostradas diante dos gigantes da vida, e Deus está chamando os Davis desta oportunidade, dessa nossa geração, para se levantar contra esses gigantes que se levantam contra a nossa nação, contra a nossa história. Pastor, mas de que jeito? Eu sou pequeno, mas o seu joelho tem poder, irmã. O seu joelho tem poder, irmão. As tuas palavras têm poder. A tua oração tem poder. A tua adoração, ela pode mover o céu. Você pode adorar a Deus. Lá não pode pregar não, pastor, mas eu creio que pode adorar. Olha o fone de ouvido ali e sai adorando a Deus, no Espírito. O Senhor vai libertando esse bando de capeta que está atormentando aqui a minha vida. Vai liberando a palavra e Deus vai fazendo a obra. Meu irmão, a Bíblia diz que colocaram as armaduras de Davi. O rei Saul, em certo momento, falou: rapaz, você não consegue não vai dar certo. Mas aí depois o rei falou: não tem como, não tem mais ninguém, vou ter que mandar esse rapaz aí para representar a nação mesmo. Que Deus te proteja, meu filho. E ali tentou colocar as armaduras. Davi era menor que Saul, que a Bíblia diz que quando Deus escolheu a Saul, no meio da multidão dos homens missionários, ele sobressaía. Estava no terreno plano, e tinha os homens mais baixos. Saul, como era alto, de longe avistava-se a Saul. E aí Deus colocou aquele homem lá, e ele veio. Só que agora esse homem grande se acovardou diante do outro gigante. E agora o pequeno, meu irmão, já para você estar glorificando, o pequeno Deus estava exaltando para a glória do seu nome. Saul falou: de emprestar minha armadura.
Davi falou, por gentileza, tentou vestir o capacete, a roupa, a espada, o escudo, mas era pesado para ele. Ele falou, não tem jeito. A Bíblia diz que ele não conseguia nem se mover direito, caminhar com aquela armadura do rei Saul. Irmão, o que nós aprendemos com isso? Não tem como pegar carona na vida de ninguém, não. Você que tem que ter a sua vida contínua de oração. Você que é crente calejado, que tem que ter uma viravolta na tua vida e dizer, a partir de hoje eu serei um adorador. A partir de hoje eu vou orar mais. A partir de hoje eu vou jejuar mais. A partir de hoje eu vou ser um leitor assíduo da palavra de Deus. A partir de hoje eu vou me aprofundar mais com a palavra de Deus. Eu quero fazer a diferença. Davi não conseguiu andar com as armaduras de Saul. Tem coisa que eu não vou poder contar com o senhor não, pastor. Uma hora ou outra você pode orar por mim, pode me ajudar, pastor, eu preciso disso, você pode, mas vai ter coisas que eu vou ter que me virar. Vai ter coisas que é eu que vou ter que resolver. Quem me entende, diga amém. Vai ter coisas que é você que vai ter que dar, meu irmão. O de Jefité, o de Gideão, fazer a diferença. A nação estava toda prostrada aos medianitas, mas Gideão fez a diferença, louvado seja Deus. E Davi, ele desce lá embaixo, irmão. Vou lutar com esse gigante. O povo, nossa, e agora? Davi desce lá com o quê? Com uma funda. Um estilingue, meu irmão. A funda nada mais, nada menos que um estilingue, né, pastor? Falando assim, no nosso ditado popular, né? Quem já viu o estilingue? No nosso português, era uma funda, virava-se uma pedra ali. Só que tinha uma diferença, Davi, ele é craque naquilo ali. Davi não pensou na funda na hora, não. Irmão, Davi já treinava funda muito tempo. Davi, ele tocava harpa, Davi cuidava de ovelhas e usava as árvores como alvo para girar aquela funda ali. E Davi, ele era craque na funda. Quem me entende, diga amém. Vai ter coisas que Deus vai usar que você é craque para potencializar o que você já sabe, irmão. Vou repetir. Vai ter coisas que você é craque e você não dá nada para isso. E Deus vai potencializar aquilo que você é craque para exaltar o seu nome aqui para a glória e louvor do nome dele. Glória a Deus. Quando o gigante vê Davi com uma funda, agachou e pegou umas pedras do ribeiro. O gigante apelou e falou, mas peraí, o senhor é um cachorro para você vir comigo, lutar comigo com estilingue? Saiba que hoje mesmo eu vou dar o teu corpo aos corpos. E começou a amaldiçoar Davi, o Deus de Israel, a nação. Irmão, e Davi liberou uma palavra. O adorador, meu irmão, ele não anda, ele não vai brigar no campo do inimigo, não. O adorador sempre vai lutar no campo espiritual. O inimigo de Israel, esse gigante, ele amaldiçoou a Davi. Só que Davi, ele libera uma palavra que ele conhecia. Davi, ele libera o poder de Deus. Davi, ele libera palavras que ele escreveu dizendo: tu vens a mim com a tua experiência de guerra, tu vens a mim com a tua força, mas eu porventura vou a ti no nome do Deus de Israel. E ele aproveita e profetiza: e hoje mesmo o meu Deus me dará a tua cabeça nas minhas mãos. Irmão, já está mais do que na hora de você se levantar lá naquele lugar, levantar a tua mão, estender a tua mão, a tua boca de arauto, de profeta, de profetisa, e liberar uma palavra na tua casa, na tua empresa, dizendo: eu profetizo a minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e profetiza: eu vou prosperar, as portas vão se abrir, eu vou ser uma bênção nas mãos do Deus Criador dos céus e da terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Davi libera uma palavra: eu vou a ti no nome do Senhor dos exércitos. Aleluia. Coloque Deus na frente de todas as coisas que vai dar certo. E ali o gigante tenta pegar Davi, meus irmãos, e a Bíblia diz que Davi, ele pega uma pedra. Ele tinha mais 4 lá, se não me engano, foi 5, né? Foi 5 pedras.
Davi com uma pedra, missionário, espeta uma ali no bornalzinho, coloca na funda aí, e o gigante vira para cima dele. Davi mira na testa do gigante, irmão, e ele lança aquela pedra na testa do gigante, no alvo. A pedra lançada foi no alvo, direcionada por Davi, mas a proporção da rapidez e a força da pedra foi potencializada pelo poder de Deus. Davi mirou e lançou a pedra para a funda, foi no alvo, e Deus deixou dar uma ajudinha para o meu servo, potencializou a força daquela pedra que encravou na testa do gigante. Na hora o gigante desmaiou e caiu de costa por terra. E a Bíblia diz que rapidamente ele correu, desembanhou a espada dele, caiu a espada do gigante, ele pegou e arrancou a cabeça do gigante. Israel venceu aquela batalha e o nome do Senhor foi exaltado e glorificado através de um adorador. Esse adorador marcou a história e continuou marcando a história, porque ele era um adorador por excelência. Davi foi um dos maiores escritores dos Salmos. Sabemos que nem todos os Salmos são escritos por Davi, mas a maioria deles foi esse grande homem de Deus que escreveu, que foi o autor, inspirado pelo Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, porque não é qualquer pessoa que o Espírito Santo vai se manifestar e fazer essa pessoa a se inspirar a escrever essas coisas belas que tem na Bíblia Sagrada. São homens de Deus, como o pastor acabou de ler aqui, homens de Deus, mulheres de Deus, que recebem a visitação do Espírito Santo e compõem, e profetizam, e liberam uma palavra, e pregam, e cantam segundo a direção do Espírito de Deus. Oh, glória! E Davi é usado por Deus para escrever esse salmo, irmão. Salmo de número 100. Exorta-se toda criatura a celebrar o Senhor. Não está dizendo aqui, exorta os crentes a celebrar o Senhor, não. Exorta-se toda criatura, meu irmão, que entende de criação, que tem temor na sua vida. Davi está convocando para adorar ao Senhor. Aleluia. Celebrar em conjunto todos os moradores da terra. Todos os moradores da terra celebram em conjunto, Davi está dizendo. E servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria quando está com dengue, tem que servir ao Senhor com alegria. Glória a Deus. Também peguei 2 vezes a dengue, pastor. Tem que servir a Deus com alegria. Tem gente que pega uma doença e começa a praguejar todo mundo, né? Foi você que trouxe isso daí, foi você que trouxe essa gripe, começa. Mas não adora a Deus, fala, Senhor, não sei porque o Senhor permitiu isso, mas eu glorifico o seu nome, me dá força, me dá ânimo, me dá saúde. Essa é a palavra do servo de Deus. Oh, glória! Servir ao Senhor com alegria, até porque Deus responde na alegria do nosso coração. Quando você está triste, desanimado, desamparado, Deus ele precisa de trabalhar com você. Deus precisa estruturar você. Deus precisa levantar o teu vigor. Deus precisa levantar a tua fé. Mas quando você está forte na presença de Deus e alegre e adorando a Deus, Deus responde na alegria do coração. Deus ele responde. Oh, glória! Entrai pelas portas dele com louvor. Ó, saber que o Senhor é Deus e foi Ele que nos escolheu e nos fez ouvir do seu passo. Isso aqui é maravilhoso, irmão. Não foi nós que escolhemos Ele, não. Foi Ele que nos escolheu por dentro. E Ele que nos fez ouvir do pasto dele. O que você quer dizer com isso, pastor? Irmão, se foi Deus que te escolheu, não precisa ficar desesperado. Se Deus te escolheu, Ele vai cuidar de cada detalhe. Ele vai abrir porta, Ele vai mudar aquele, Ele vai visitar aquela. O que eu tenho que fazer é apenas adorar e liberar a palavra lá na tua casa. Meu Deus, eu já tenho a palavra que é a Bíblia. Então eu profetizo mudança no meu lar, eu profetizo mudança na minha casa, eu profetizo transformação na vida dos meus filhos, eu profetizo a retórica mudada na vida dos meus familiares, eu profetizo as bênçãos do Senhor. Aleluia. Oh, glória. Deus poderoso.
Entrai pelas portas dele com louvor. Oh glória, com hinos, louvai e bendizir o seu santo nome. Entrar nos atos é na presença de Deus. Na presença de Deus podemos entrar em qualquer lugar, irmão. Glória a Deus. Qualquer lugar você pode entrar na presença de Deus. Não precisa estar ajoelhado, se puder, melhor. Ter um contato, né? Como Jesus falou, quer orar ao seu Pai, a verdadeira oração, fecha a porta do teu quarto. Mas há momentos que não tem como fazer isso. Mas o melhor é ter o seu momento de particular com Deus, que é fechar mesmo a porta do teu quarto e falar com Deus em secreto. E também indo para o trabalho, dentro do teu automóvel, glorifica a Deus, vai cantando e adorando a Deus, principalmente nos momentos mais turbulosos da vida. Glorifica e exalta o nome do Senhor teu Deus, que Ele vai te dar o grande livramento. Entrai pelas portas dele com louvor, com hinos glorifica o nome do seu Deus. Aleluia. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. A sua verdade estende-se de geração em geração. Fala para o teu irmão, a misericórdia de Deus é muito grande, irmão. A misericórdia de Deus já é motivo de nós glorificarmos. E já está dizendo aqui, a misericórdia dele estende-se de geração em geração. Se nós estamos aqui é porque Deus, através do teu Espírito, está dizendo misericórdia. Misericórdia. Às vezes pecamos em alguma coisa, mas Deus está dizendo misericórdia. A misericórdia nos alcança todos os dias da nossa vida. As misericórdias de Deus é o motivo de Deus não ter nos consumido. Aleluia. Oh glória! Deus tremendo, Deus poderoso. Para finalizar, meus irmãos, a Bíblia vai dizer de dois homens que estavam encarcerados por estar fazendo a obra de Deus. Eu estou terminando mais um minuto só. O meu é 7:09. Paulo e Silas na prisão. E quando estavam andando, indo para um local adorar ao Senhor, nada levantou contra a vida daqueles homens de Deus. E numa determinada localidade, uma jovem estava sendo possessa por demônios. Demônios que adivinhavam a vida das pessoas. E estava sendo usada por empresários daquela época, por malfeitores daquela época, para ficarem ricos nas custas dessa jovem. E toda vez que esses homens passavam por ali, o espírito imundo que estava sobre a vida daquela moça, os espíritos, eles sentiam a presença do Espírito de Deus na vida dos apóstolos, a ponto de parar com as adivinhações e virar o rosto e dizer: esses homens que vocês estão vendo aí são verdadeiros adoradores de Deus. Esses homens que vocês estão vendo aí, eles são pregadores da palavra do Altíssimo. E Paulo chegou uma hora que ele se irritou com aquilo ali, irmão. Oh, mas peraí, esses espíritos estão de brincadeira comigo. Paulo levantou a sua voz e repreendeu o espírito imundo: saias dela e não volte mais, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Na mesma hora, meu irmão, o espírito jogou aquela moça no chão e ela foi liberta na hora, pelo poder de homens que andam na presença de Deus através do nome poderoso de Jesus. E a Bíblia diz que por consequência, você acha que eles agradeceram eles, pastor? A Bíblia diz que vendo aqueles homens maus, que a sua fonte de riqueza, de ganho, tinha perdido, danificaram a moça. Falou: danificaram a moça, não está adivinhando nem RG mais. Então não está de adivinhar RG, CPF, né, irmão? Adivinhar meu CPF, eu sei de cor. Adivinhar meu RG, eu sei de cor. Quero ver você adivinhar o oculto e profundo, que somente um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora, um verdadeiro servo de Deus pode fazer na presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que eles prenderam Paulo e Silas na prisão, encarceraram eles, irmãos. E a Bíblia diz, meus queridos, que chibatearam esses homens. Criaram-se vergões nas costas desses homens, de tanto que eles apanharam. Depois deixaram eles atados pelos pés e as mãos em pé, no cárcere interior. E a Bíblia diz que
E perto da meia-noite, eles começaram a cantar e a orar ao Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos fazer nada que nós estamos amarrados. Não podemos fazer nada que estamos trancados, com chave, com sentinela, com guardas pretorianos, com guardas romanos. Não podemos fazer nada. Mas nós podemos fazer uma coisa. Se o nosso Deus quiser intervir, Ele vai intervir agora. O que nós podemos fazer? Quem sabe Silas perguntou para Paulo. Podemos cantar ou orar. O que você quer fazer? Vamos fazer um negócio. Enquanto você louva, eu adoro. Depois nós mudamos e vamos louvar a Deus. E você que vai começar a orar. E começar, irmão, louvar e orar. Louvar e orar. Louvar e orar. A Bíblia diz que os alicerces da prisão se romperam, meu irmão. A visitação de Deus através do anjo visitou aqueles homens na prisão. Através da adoração. A sua oração e a sua adoração tem muito poder. Há poder na adoração. Fala para o teu irmão que está do teu lado. Há poder na adoração. Enquanto eles adoravam, os cárceres se abriam. Enquanto eles adoravam, louvado seja Deus, as estruturas da cadeia eram abaladas. Enquanto eles adoravam, os soldados pretorianos saíram de perto da fortificação carcereiro. Todas as portas se abriram. A ponto do carcereiro pegar a espada e falar: vou ter que me matar agora que os prisioneiros fugiu tudo e eu vou ter que prestar conta. Paulo lhe grita: não faça isso, homem. Não vou ter que fazer, porque depois vai pôr a culpa de mim. Eu conheço o nosso imperador. Não faça isso. Tem salvação para a tua vida. Até no momento difícil, tudo cortado, tudo machucado, Paulo ligando a palavra de Deus: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quem recebe essa palavra, dá uma linda salva de palmas para Jesus. Continue adorando a Deus. Continue glorificando ao Senhor. Continue exaltando ao Senhor. Continue nos caminhos da palavra de Deus. Continue nos caminhos certos da Bíblia. Caminha por caminhos, louvado seja Deus, conhecidos, bom caminho conhecido, a boa e eterna palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a oportunidade. E aquilo que eu não pude expressar, que o Espírito Santo de Deus continue falando aos vossos corações, em o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe as vossas vidas. As palmas é para Jesus. Amém, irmãos? Boa esta palavra. Vamos quero orar, agradecer ao Senhor. Nunca desista de Jesus. Tudo que foi falado, tudo que foi expressado nesta noite, Deus ele sempre teve propósito na vida das pessoas. E os propósitos de Deus é para a tua vida, é para nossas vidas também. O importante é não desistir, mas seguir a caminhada. Porque Jesus ele sabia perfeitamente